Fala, meus queridos, olha só essa maravilha que eu tô trazendo aqui pra vocês depois de um tempo, né? Fiquei um tempinho sem trazer vídeo aqui desse aquário. É um aquário cubo de 50 por 50-50 com sump traseiro. E esse aquário, basicamente nós temos aí, principalmente, na verdade, né? Anêmonas BBT. Esse aquário ele fica em exposição no setor de marinhos da Aquário Monster Shop. Se você ainda não segue Aquário Monster Shop, já ó, segue Aquário Monster Shop lá no Instagram. Bem, vamos lá. Esse aquário aí é um aquário cubo, né? Totaliza aí 125 litros. A ideia inicial desse aquário foi a gente colocar só zoantos e palitoas aí dentro, né? Para quem acompanhou, até teve vídeo no canal do Vini Mantovani com o André lá da Responde. Esse aquário ele foi todo montado com Marco Rocks, né? E o substrato também Marco Rocks. E foi um layout pensado mais para zoantos e palitôs. Você vai ver até que tem alguns zoantinhos aí dentro, né? Só que acabou que recebemos algumas anêmonas BBTs aqui há um tempo atrás e decidimos colocá-las dentro desse aquário. E aí elas foram se desenvolvendo, se dividindo e olha o resultado que deu, cara. Ficou muito surpreendente. Eu não imaginava que esse aquário ia ficar tão divertido, tão bacana do jeito que ficou, né? E parece até que tem uma ilha flutuante, né? Mas não é uma ilha flutuante. A gente não colou hardscape no vidro traseiro, né, do aquário. Ele tem uma base ali que está em contato com o fundo, né, com substrato inclusive. E aí nós adicionamos algumas anêmonas BBTs que com o tempo elas foram se dividindo ali, né? Foram se organizando nessa ilha. E você vê que elas estão concentradas principalmente nessa ilha bem grandona aí em cima, que, cara, ficou muito legal. Nós temos dois palhacinhos aí dentro, né? Um que chamam, se eu não me engano, me corrijam aí nos comentários se eu estiver enganado, tá? Snowflake e um Naked, tá? Eles já formaram um casal, né? E estão com uma relação de simbiose aí com as anêmonas incrível. Eles, inclusive, alimentam as anêmonas. Isso faz parte, né, da relação dos peixinhos palhaços com as anêmonas. Na base, né, a gente tem aí alguns Leather Toadstool, a gente tem GSP, tem alguns zoantos, tem Hammer, tem Carpet Brown também, né? Corais assim que, em sua grande maioria, são bem simples, bem fáceis de serem mantidos. Tem algumas alguinhas também que a gente está dando jeito nelas. A gente tinha perdido o controle aqui nesse aquário. A gente teve um probleminha com Derbez e Briopsis. E basicamente a gente aumentou a frequência aqui de manutenção, né? Para poder facilitar a remoção manual e também voltar ao equilíbrio de nutrientes, né, da água do aquário. Não é o correto a se fazer, tá, galera? Para você se livrar aí, vamos dizer assim, dos nutrientes, você ficar exportando nutrientes com TPA. Isso não é o mais correto a ser feito, né? Isso é mais para caráter emergencial. O ideal é que seu aquário tenha equipamentos de acordo ali com a litragem, com as necessidades do aquário, principalmente um skimmer, e que também você não fique negligenciando manutenção, não fique negligenciando uma alguinha que aparece, um pontinho de água, por menor que seja. É daí que começam os grandes problemas. Você negligencia aquele foquinho de alga bem pequenininho. Quando você pisca, vai olhar de novo, ele já tá bem maior e você acaba perdendo o controle. Então não negligencie isso, cara. Se você tá vendo um problema ali no seu aquário, já faz uma intervenção logo. A intervenção tem que ser feita para que aquele problema não vire uma bola de neve, vire um grande problema futuramente para você. Esse aquário, ele tá sendo mantido com chiller, tá bom? A gente tá por uma época do ano aí bem quente. Janeiro foi muito quente. A nossa loja, pelo menos por enquanto, ainda não tem ar-condicionado, né? Pra gente não é tão interessante ter um ar-condicionado de fato aqui, porque a loja é muito grande e a gente tem muitos aquários amazônicos de água doce que não tem a necessidade de ficar com a temperatura mais baixa, né? Igual os aquários marinhos. A gente tem controlado a temperatura dos nossos aquários marinhos de forma individual com o chiller. E é o que tem dado muito certo aqui pra gente. Aqui a gente não alimenta as anêmonas. Cara, dificilmente a gente alimenta as anêmonas. É bem assim, é raro, né? A gente oferece alimento para elas como se fosse petisco, né? Vamos dizer assim. Mas tem várias formas aí de vocês fazerem para alimentar as anêmonas. Vocês podem oferecer camarões. Hoje em dia existe ração aqui no mercado nacional, ração específica, né, para anêmonas, que são as rações da Vitalis. Mas atualmente a gente não está alimentando essas anêmonas, nenhuma delas, né? Engraçado que, como eu falei, os peixinhos palhaços, conforme eles vão pegando as rações deles, eles pegam um pouquinho dessas rações e levam para a boquinha das anêmonas. Eles mesmos vão alimentando
as anêmonas com as rações que a gente joga dentro do aquário. A gente está utilizando um skimmer, já que a gente está mostrando essa parte de cima aí, né? Como eu falei, ele tem SAMP traseiro. A gente está utilizando o skimmer da Bubble Magus, né? Que é um skimmer QQ aí, é um skimmer bem famoso no mundo aí dos nanos. E uma luminária Cetus, também é importada aí pela Reef Point. Bem, mas por que eu tô trazendo esse vídeo aqui hoje? Além dele estar bem bonito, né, de eu estar gostando muito desse visual que as anêmonas estão trazendo para esse aquário cubo, tem muitos clientes que chegam no Aquário Monster Shop e perguntam para a galera lá o que um aquário com anêmonas precisa ter. E a gente basicamente precisa levar em consideração um aquário para anêmona as mesmas características de um aquário para corais. Um aquário com uma boa iluminação, com bom controle de temperatura, com sal de boa qualidade, uma água de reposição, uma água doce, né, de reposição também de boa qualidade e um bom controle de nutrientes da água do seu aquário. As anêmonas, agora dando um foco aí na BBT, que é a anêmona que a gente mais recomenda para quem está iniciando no mundo do aquarismo marinho, né, principalmente aí para quem está iniciando e se interessando pelo mundo das anêmonas. Elas inclusive são bem mais tranquilas de serem mantidas do que alguns corais. Eu levaria em consideração como se a gente estivesse montando um aquário para corais LPS, por exemplo, ou até mesmo um aquário para coral soft, só que com bom controle de temperatura, né? Que às vezes aquários para corais soft não tem um controlador de temperatura, um cooler, ou que seja ali, um chiller também. Então pensa, idealiza em um aquário ideal para corais soft com bom controle de temperatura, ou então um aquário para corais LPS. Já vai te ajudar muito nessa caminhada aí no mundo das anêmonas. Vocês podem ver que nesse aquário a gente não está utilizando aquelas luminárias mais tops do mercado no que diz respeito a mais valor, né? Porque a Cetus é uma luminária muito boa, tem um excelente custo-benefício. A gente está utilizando também um skimmer de ótimo custo-benefício, que é o skimmer da Bubble Magus. E o controle de temperatura está sendo feito por um chiller, mas num aquário com essas dimensões a gente conseguiria fazer o controle de temperatura via cooler. É claro, né, sobre evaporação de água não preciso nem falar muita coisa, a água ia evaporar muito mais, a gente ia ter que ficar muito mais atento à questão da evaporação de água nesse aquário aí, se por um acaso a gente tivesse um cooler ao invés de um chiller. As BBTs entre elas não dão nenhum tipo de problema, mas quando a gente começa a misturar tipos de anêmonas diferentes, a gente começa a ter ali um tipo de guerra química entre elas, né, elas começam a se encostar e, vamos dizer assim, elas basicamente vão se queimando. E tem algumas espécies de anêmonas que são mais agressivas do que outras, como por exemplo, a anêmona passiflora, ela é bem mais agressiva do que a BBT. Então se você colocar uma passiflora junto com a BBT no mesmo aquário, e elas começarem a andar e se encontrarem ali dentro, é muito provável que você tenha algum problema e também é muito provável que a BBT leve a pior nessa situação. Quando você for montar um aquário de anêmonas, pense bem nas espécies que você decidiu ter dentro desse aquário. Procure anêmonas que não dividem o mesmo ambiente, né? A mesma coluna d'água, vamos dizer assim, dentro do aquário. Por exemplo, a BBT ela curte mais ficar nas rochas ou agarrada no vidro do fundo. E uma Rockflower, ela curte mais ficar ali na parte do substrato. Uma Carpet também fica mais lá para a parte do substrato. Então são anêmonas assim que provavelmente não vão se encontrar, se esbarrar por dentro do aquário. Isso já vai evitar bastante problemas. Nesse aquário, se a gente fosse adicionar uma outra espécie de anêmona, a gente iria adicionar uma Rockflower junto aí com as BBTs, já que as BBTs já se estabilizaram muito bem nessa parte de cima aí das rochas. Ter BBTs de cores diferentes não vai te trazer problema nenhum. A gente já teve aí dentro, inclusive, a BBT verde com ponta laranja e a gente não teve nenhum tipo de problema. O melhor dos mundos, o que a gente sempre recomenda aí para quem é iniciante no mundo das anêmonas é que você tenha somente uma espécie de anêmona dentro do seu aquário. E, cara, assim, independente do tamanho do seu aquário, né? Porque vai chegar um momento, né, que você vai perder o controle ali, que elas vão se proliferar muito rápido, principalmente as BBTs, elas vão se espalhar pelo seu aquário muito rápido, vai chegar um momento que ela vai acabar se encontrando com outra ali dentro do teu aquário. A não ser que você seja um cara de muita experiência e consiga lidar com isso, mas para quem é iniciante, o recomendado aí é que você tenha somente uma espécie. O visual desse aquário me surpreendeu muito, né? Eu não imaginava que esse aquário ia ficar bem interessante com essas anêmonas aí, nessa parte superior do Hardscape. A gente tem que dar uma organizada nessa parte inferior, nessa parte de baixo, né? Em breve a gente vai deixar tudo tinindo aqui para vocês. Nesse aquário aí, cara, se tivesse só as anêmonas e GSP,
já iria ficar top demais. Aproveitando para fazer aquele jabazão aqui da Aquário Monster Shop, se você quiser qualquer tipo de material para aquário marinho, quiser montar um aquário marinho do zero, a gente tem tudo aqui para atender você, né? Temos aquários à pronta entrega, fazemos projetos sob encomenda, enfim, temos tudo para atender as suas necessidades. Chega mais aqui na loja, dá um alô no nosso WhatsApp que vai estar aqui na descrição do vídeo, né? O endereço da nossa loja também estará aqui na descrição do vídeo para você vir fazer uma visita, beleza? Hoje nós vamos ficando por aqui, em breve estaremos de volta com mais conteúdos como esse daqui. Show? Tamo junto, é nóis, até o próximo vídeo e fui!